O tema de hoje, então, é perspectivas para frotas em 2023, como minimizar o impacto da inflação nos combustíveis e em outros gastos. Conta pra gente qual que é, ainda dentro da Veloy, ou até mesmo da Alelo, qual que é a impressão de vocês que vai ser o principal desafio, principalmente nesse primeiro trimestre, em relação a gasto e combustível, principalmente? Falando um pouquinho de 2023, o que a gente está aqui bastante antenado, o principal ponto é a questão da mudança presidencial, né? Isso com certeza deve trazer um cenário diferente para o início do ano, né? Algum tipo de mudança esperada. O cenário hoje de combustíveis, eu estava vendo inclusive agora há pouco um repórter que nós temos aqui, a gente está um pouquinho abaixo, na verdade um pouquinho acima dos preços praticados lá fora, então tanto o diesel quanto a gasolina tem aí uma tendência de queda da ordem de 50 centavos, se for respeitado aí a paridade internacional, com a manutenção do álcool. Isso deve continuar sendo assim nos próximos meses, com um pouquinho mais de emoção, vamos dizer assim, por conta desse ponto que eu trouxe aqui, que é a mudança presidencial, né, que às vezes traz aí uma instabilidade no dólar e consequente movimentação aí dos combustíveis. O que a gente está sempre antenado e a gente sempre recomenda para os nossos clientes é buscarem as ferramentas que tragam maior e melhor gestão, porque aí sim você consegue ter mais essa informação na mão e principalmente poder mudar e alterar os seus parâmetros mais rapidamente, não esperar que esse impacto seja tão profundo dentro da operação, né? Então, quando você tem uma gestão, você consegue, por exemplo, no nosso caso, estar online, real time, acompanhando o que está acontecendo com a tua frota na rua. Isso facilita muito, né? Então você já sabe que muitas vezes as alterações de preço primeiro vão para a bomba, depois vão para os noticiários, né? Então quando você tem uma informação como essa rápida, você pode fazer uma gestão melhor e mudar de posto, alterar, buscar outro tipo de combustível no caso dos flex, né? Então, o que a gente entende que vai acontecer vai ser um primeiro trimestre aí de muita emoção na nossa visão, né, por conta do que eu mencionei, mas obviamente quem tiver mais preparado, quem tiver com ferramentas de gestão mais aprimoradas, certamente vai sair menos chamuscado, né, vamos dizer assim, depois desse trimestre, tá? Muito que bem, pessoal. Tudo bem, gente? Vitor aqui, mais um de Gestor para Gestor no ar. E hoje estamos recebendo aqui Antônio Carlos Priori. Tudo bem, Priori? Tudo bem, e você, Vitor? Tudo jóia. Certo. E que emoções, né, que vem por aí. Um primeiro trimestre aí de bastante expectativa, né? Expectativa de melhora, mas ao mesmo tempo bastante incerteza. E é para discutir um pouco sobre a questão orçamentária, principalmente, né? E inflação, e preços, e gastos e tudo mais, que nós temos no tema de hoje. Perspectivas para frotas em 2023, como minimizar o impacto da inflação nos combustíveis e em outros gastos. Priori, conta pra gente sobre você antes da gente dar sequência aqui ao nosso bate-papo. Ô, Vitor, obrigado aí de novo por essa oportunidade. Eu me chamo Antônio Carlos Priori, sou o superintendente comercial na Veloy, em Alelo, né? A Veloy, para quem não sabe, faz parte do grupo Alelo, é o braço de mobilidade da Alelo. E estou aí nesse mercado de gestão de frotas há mais de 20 anos já, acompanhando todas as evoluções do setor, tá? Então, bem brevemente aqui esse pequeno currículo. Daria para a gente contar bastante coisa, viu, Vitor? Mas só para resumir, tá? Então, para a gente continuar aqui a nossa conversa, a gente estava fazendo um esquenta aqui antes, pessoal, entendendo já, né, para a gente contextualizar o fim de ano, 2023 começando, o que vai ser, né, da gestão de frotas, até porque o começo de 2022 foi muito, não só o começo, né, mas o decorrer do ano foi bastante pesado por questão de inflação, a gente teve um vai e vem bastante político também, pela questão da formação dos preços dos combustíveis, né? E é natural que a gente fique se perguntando o que vai acontecer daqui para frente, como é que vai ser. Então, justamente por isso, nós estamos aqui para esse bate-papo hoje. Eu queria te fazer uma pergunta, Priori, porque assim,
mais ou menos do segundo semestre para cá, a gente veio acompanhando uma certa estabilização dos valores, assim, mas eu particularmente tive um receio de que o ICMS principalmente estava segurando bastante, né, esses valores, e eu estava bastante receoso que em janeiro essa barreira, digamos assim, essa barreira de contenção caísse e a gente já tivesse um janeiro bastante dificultoso e tal. O que você teria a aconselhar para os gestores de frotas que escutam, que acompanham a gente em relação a essa questão e como se preparar em relação a isso, né? O fato é que existe, né, Vitor, como a gente estava comentando aqui um pouquinho antes, existe de fato um caminho um pouquinho nebuloso pela frente, principalmente aí por conta da troca do governo, né? E que pode trazer um pouco mais de emoção para esse setor aí, né? A gente sabe que o preço dos combustíveis ele obedece uma paridade internacional. Hoje mesmo eu estava vendo esses indicadores e a gente tem aí a gente está, na verdade, acima do preço do mercado, tanto da gasolina quanto do álcool, tanto da gasolina quanto do diesel, da ordem de 50 centavos, e o álcool numa paridade, né? Então deve ter algum tipo de queda, sim, se a gente for de fato seguir essa paridade, mas o fato de ICMS é real, né? O governo que entra está cada vez mais ávido por recursos, né? Por uma questão de se manter aí promessas de campanha, e obviamente tem uma tendência natural de busca por mais rendimento, por mais arrecadação, né? E a volta desse ICMS na sua totalidade pode jogar o preço de volta para um patamar, talvez não no mesmo que a gente enfrentou aí nos picos de 2022, mas certamente num outro patamar. Então essa é uma preocupação que com certeza paira na cabeça de todos os gestores de frota, porque é a nossa também, e eu acho que a melhor forma da gente estar prevenido para esse tipo de situação, assim como para outras, né, relacionadas à gestão de frota em si, é você ter tecnologia para te apoiar, é você ter insumos, né? Você ter uma empresa, um serviço capaz de te ajudar a melhor gerenciar isso. Que vai aumentar, vai. Então, que eu busque sempre o menor custo dentro do aumento. E isso é o que a gente propicia para os nossos clientes, né? De fato, levar uma ferramenta de gestão que possa trazer a melhor utilização possível, não só do preço, né, que é obviamente uma dor forte, mas também da melhor utilização, porque de nada adianta você pagar um bom preço e utilizar mal, né? Não ter uma boa manutenção do teu veículo, não ter motoristas treinados ou não ter uma ferramenta que possa coibir todo e qualquer tipo de desvio, né? Então esses fatores juntos, né, uma boa gestão, uma ferramenta que te contribua para que essa boa gestão seja feita, e uma empresa que te dê esse suporte através de consultorias e de um trabalho de pós-venda forte, fará com que certamente a gente saia do outro lado não tão chamuscado, né, após essa pequena, que a gente espera ser pequena, né, instabilidade por vir aí. Entendi. Eu acho que assim, entra ano, sai ano, condições mudam, o cenário econômico, político, global, enfim, muda, mas eu acho que a máxima de se planejar e ter uma gestão que leve em conta, né, N fatores aí, ela continua. O que você diria para a gente, que é hoje o passo número 1, assim, para uma gestão de combustível excelentes e, consequentemente, de custos, né, da frota no geral? Eu acho que o primeiro passo é você buscar uma ferramenta que te propicie uma gestão adequada. Hoje, para você ter uma ideia, mais de 80% das empresas que têm frota, elas não têm gestão através de algum tipo de ferramenta. Você fala assim, puxa, mas 80%? Sim, esse é o indicador que nós temos, né? Isso prova que há um mercado muito grande de empresas ainda com um modo de gestão
a gente não gosta de falar arcaico, mas um modo de gestão que propicia que não propicia, melhor dizendo, uma melhor utilização dos insumos das companhias, né? Então, a primeira coisa, eu acho que as empresas têm que buscar ferramentas como a que a gente oferece, né, que trazem ou que trarão uma melhor gestão em cima desse gasto, né? Isso é primordial, porque você ter esse tipo de informação na mão faz com que você tome a decisão e haja mais rapidamente, quer dizer, o efeito de um eventual aumento, de um eventual desvio, ele é sempre menor, né? E, obviamente, por consequência, o teu gasto com a frota, né? Então, esse é a primeira dica, assim, que se eu pudesse dar para todos os gestores de frota, principalmente aqueles que não têm nenhuma ferramenta, que representam, como eu disse, 80% do mercado, é buscarem algum tipo de ferramenta que possa propiciar, de fato, essa melhor gestão, né? Sim, com certeza. E eu vi que você falou até com uma certa ressalva essa questão da gestão mais arcaica, mas só para a gente se alinhar aqui, quando a gente vai fazer uma pesquisa aqui do próprio Pará mesmo, para entender como que está o nível de maturidade da gestão de frotas de uma empresa ou do mercado em geral, uma das coisas que tem bastante peso na hora de falar, né, sobre nível de maturidade é, de fato, a empresa contar com um sistema, um fornecedor que traga, né, tal qual a Veloy, esse tipo de ajuda, né, para o gestor no dia a dia, porque hoje em dia não tem mais como ficar vendo planilha, fazendo coisa dessa forma operacional, digamos assim, né? Sim. E a própria função de gestor de frota, né? Se você pegar 20 anos atrás, normalmente era uma função relegada ali à área de finanças ou ao RH, mais como mais uma atribuição de algum membro da equipe e tal. Hoje não. Já existe uma certa busca por um profissional de gestão de frota. Já existe essa função, né? Então, cada vez mais o mercado demanda por conhecimento para atender esse importante nicho, né? Esse importante cliente, que é o gestor de frotas. E aí é que entra, de fato, toda essa possibilidade de gestão. Como você estava muito bem colocando, a gente se depara ainda muito nas nossas prospecções, né, com empresas que têm gestão ainda com notinha imposto, que fazem um numerário circular, quer dizer, dão dinheiro para o motorista pagar esse gasto com combustível, ou via dinheiro mesmo, dinheiro em espécie, ou um cartão de débito sem nenhum tipo de controle, né, que não captura odômetro, que não captura nenhum tipo de informação no momento do abastecimento. Então fica muito aberto, né? Você não tem essa gestão na tua mão, né? Fica um negócio de planilha. E a planilha, toda a digitação, ela pode ter erros, né? Ela, infelizmente, pode incorrer algum tipo de erro nesse sentido e você achar que, na verdade, está fazendo a gestão e não está, né? O negócio tá bem fora da tua mão, né? Entendi. Olha, pra gente ir caminhando pro final aqui do nosso podcast, mais um detalhe que você mencionou que eu acho que não pode faltar. Você comentou sua questão do cartão de débito, mas daí ele não tem nenhuma vinculação ali com o odômetro do carro. Explica pra gente como que a Veloy oferece soluções nesse sentido. E o que é essa relação faltando ali com o carro e o cartão que você mencionou? Acho que para você, né, para gente que lida com isso já há algum tempo, é meio que preto no branco, mas eu acho que ainda é uma informação que às vezes pode ser bastante valiosa, assim, e pode gerar bastante dúvida ainda para quem está ouvindo a gente. O que acontece, né? O principal indicador, Vitor, que você conhece muito bem, tão bem quanto eu, da gestão de frota é o reais por quilômetro rodado, né? O quanto você está gastando a cada quilômetro que você roda. Como você obtém essa informação se você não tem a captura do odômetro, né? Se você não sabe quantos quilômetros você está rodando?
Então fica fora praticamente você não tem essa informação na mão. Mas eu digito uma planilha, putz, mas é o que eu mencionei anteriormente, né? Isso é muito factível a erro, a desvio, etc. Então o nosso sistema gera um volume de trabalho desnecessário também, né? Exato, né? Que a pessoa poderia estar usando para gerenciar de fato a informação e não ficar batucando, né? E buscando digitar, né, essa informação. Então o nosso sistema ele captura esse odômetro na transação e o melhor, toda vez que você enquanto gestor de frota pode escolher parâmetros para essa captura. E o que eu quero dizer com isso? Vou traduzir aqui em miúdos, tá? Se você tem um Gol, um exemplo de um carro leve na tua frota, isso vale para leve ou para pesado, obviamente, né? Hoje mais de 50% do nosso volume de negócio também é de frota pesada, que a gente vem se especializando cada dia mais, mas se você pega, por exemplo, um Gol, né? Tem que fazer, vamos chutar aí uma média de 10 km por litro. O gestor de frotas, ele adota como tolerância 20% dessa média. Então, se o carro tiver entre 8 e 12, no momento da transação, o sistema vai aceitar essa transação. Mas se tiver fora, não. Então, isso já coíbe uma série de eventuais problemas, desvios, né? Que a gente sabe que não gosta de afirmar, mas sabe que eventualmente pode acontecer, né? Um desvio de uma utilização, um mau uso do veículo e tal. E o sistema pode, na sua forma mais drástica, travar esse abastecimento, ou seja, você não consegue pagar esse abastecimento, forçando com que o usuário ligue para o gestor de frota ou quem ele designar para se explicar e aí sim ter essa liberação para efeito de pagamento. Então, e com isso você coíbe muita má utilização. Só para você ter uma ideia, quando a gente pega um cliente desses que eu mencionei, né, que está acostumado a uma gestão mais arcaica e implanta o nosso sistema, a redução média de custos varia de 25% a 30%. Por quê? Porque, obviamente, você passa a ter um controle, um fator psicológico dentro desse controle, né? Além da gestão, quer dizer, será que eu devo de fato, eu mencionei aqui o Gol, né? Mas será que eu devo de fato usar um determinado veículo e não outro para esse tipo de utilização que eu tenho? Será que eu estou usando um carro adequado, um caminhão adequado? Tudo isso a gente apoia o gestor de frota nessa decisão, né? Então você acaba trazendo a utilização muito próximo, né, de uma utilização ótima dos seus recursos, né? Então eu acredito que seja por aí, entendeu, Vitor? Essa informação, esse material, essa gestão é que de fato vai fazer com que a empresa tenha uma melhor utilização do seu principal insumo aí. Muito bem, Priori. A gente agradece aqui as dicas que você compartilhou com a gente. Pessoal, nosso de gestor para gestor de hoje vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo pelo Spotify. Se você ficou até agora, não esquece de dar o seu like aí no YouTube. E também não se esquece de mandar uma pergunta, se você tiver alguma dúvida, pode ser pelos comentários ou pelo atendimento@parar.com.br. Priori, você quer dar uma mensagem final para os gestores que estão acompanhando a gente? Olha, primeiramente, obrigado de novo aqui, Vitor, e o Instituto Parar por essa oportunidade. A mensagem final que eu deixo para os gestores de frota é: contem conosco. Nós temos aí uma ferramenta muito ampla que pode ajudá-los fortemente nessa gestão de frota. Enfim, que a gente faz tudo que, com exceção da compra do bem e da venda do veículo, a gente pode te atender. Então, gestão de abastecimento, pedágio, manutenção, recolha de notas fiscais, enfim, tudo que envolver essa gestão de frota, nós estamos aí para apoiar vocês, tá? Com garantias bem interessantes que vocês vão ter uma redução de custos considerável. Acho que é esse ponto aí, Vitor. Obrigado, viu? Beleza, Priori. A gente que agradece por você estar aqui conosco, compartilhando essas dicas, essas ideias, essas informações. Nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez, nosso muito obrigado e até o próximo Gestor para Gestor.